Kamaru Usman, ex-campeão meio-médio do UFC, vem de 2 derrotas. Pois é, depois de tanto tempo com muitas vitórias, ele acabou perdendo o seu cinturão para o Leon Edwards, que ele já tinha vencido lá atrás, e tentou recuperar o cinturão esse ano e perdeu de novo, né? Perdendo a decisão majoritária. E a segunda luta, né, que foi a do ano passado, ele foi nocauteado no 5º round e até aquele momento ele estava melhor na luta, né? Enfim, vem de 2 derrotas. E quem ele deve enfrentar agora? Parece que ele deve aí enfrentar, não está confirmado, mas parece muito que vai acontecer, o confronto contra o Khamzat Chimaev, aquele cara do hype, aquele cara que vem muito bem, o cara que finalizou rápido ali o Kevin Holland, o cara que ganhou ali do Gilbert Durinho, do Gilbert Burns, naquela luta sensacional, né? Ele finalizou também o Jing Liang, enfim, tem vários bônus de performance, bônus de luta da noite, né? Essa contra o Durinho. Então, essa luta deve acontecer. Teve uma postagem aí na internet que os dois fizeram, né? O Chimaev marcou ali o Kamaru respondeu ali com os emoticons, né? Do lobo e tal. Então, a luta realmente parece que pode ser anunciada aí no futuro. Então, já que existe a possibilidade dessa luta acontecer, eu já quis fazer um vídeo falando sobre ela. Por quê? Porque eu já vi em sites de notícia e tal, e nas bolsas, que tem bolsas que já começam a colocar, né, quando surge os rumores e tal, já para dar uma estudada ali, e o Chimaev aparece como favorito. Então, eu resolvi fazer esse vídeo quando eu descobri isso. Por quê? Porque eu quero dar a minha opinião e saber, claro, a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. O Kamaru Usman até perdeu o cinturão pro Leon Edwards, ele era favorito contra todo mundo, né? O próprio Chimaev já tinha surpreendido quando apareceu como favorito contra o Durinho, né? Porque o Durinho era um cara que estava lá no topo do ranking, o Chimaev é um cara que estava com hype, estava subindo e tal, não sei o quê, e eu já não sabia muito ali se concordava com aquele favoritismo e tal, né? Enfim, independente disso, o Chimaev provou, né, que ele era capaz de bater de frente com o Durinho e ganhou a luta, inclusive, né? Então, provou que realmente não era só hype. Só que, contra o Kamaru Usman, será que faz sentido? Porque muita gente pode pensar, o Kamaru perdeu as 2 últimas, então o Chimaev não perdeu, e então vamos considerar o Chimaev favorito. Só que não é simples assim, né? Primeiro que a derrota do ano passado, quando o Kamaru perdeu o cinturão, como eu disse, ele tava ganhando a luta e sofreu aquele nocaute que faz parte, né? Todo mundo que tá ali é um ser humano. Então, se você tomar um golpe limpo, um segundo que você bobeia, você vai perder, não tem jeito, ninguém é imbatível, né? E aí na revanche, o Leon Edwards teve o seu mérito, né? Mostrou que independente das quedas do Kamaru, daquele jogo forte, né? Pressão e tal, não sei o quê, que ele tinha capacidade de vencer e venceu de novo sem depender do nocaute, né? Venceu ali na decisão, então totais méritos dele. Mas essas derrotas justificam o Chimaev ser favorito? Então vamos lá, qual que é o jogo do Chimaev, né? O jogo do Chimaev basicamente é aquele wrestling muito forte, quedas ali logo no início da luta, não deixa você pensar, vai ali na pressão, e ele tem uma grande vantagem que ele é um meio médio muito grande, ele é muito alto, muito forte, inclusive sofre um pouco para perder peso. Tudo bem que essa luta agora com o Kamaru teria a libra de tolerância, já que o Kamaru não é mais o campeão, não tem mais cinturão em jogo, então tem uma librazinha de tolerância. Aí a pergunta que fica é, será que esse jogo de pressão, essas quedas, é o suficiente para derrubar o Kamaru e fazer um jogo ali onde o Kamaru seria anulado? Será que a primeira vez a gente veria o jogo que o Kamaru fazia contra os outros ser usado contra ele? E aí que eu tenho as minhas dúvidas, né? Por mais que muita gente fale, o Leon Edwards derrubou o Kamaru. Derrubou em uma vez, né? Em praticamente 2 lutas de 5 rounds inteiras, né? Porque a luta que o Kamaru foi nocauteado foi no finalzinho ali, então deu 24 minutos e pouco. Então assim, em 50 minutos de luta entre os dois, né? Nas 2 lutas recentes, não tô nem considerando a outra. O Kamaru tomou uma queda, né? E o Leon Edwards também, né? Treinou muito, deu pra ver, né? Porque ele evitou também esse jogo do Kamaru. Então, sei lá, o Chimaev conseguiria derrubar? Lembrando também que o Kamaru tem 97% de defesa de queda e tinha 100% até essa queda que ele tomou do Leon Edwards, mesmo tendo tantas lutas. Ou seja, o Kamaru estava empatado, né, com outro nome que tá ali com 100% de defesa, porque nem o John Jones não tem mais 100% de defesa de quedas, e quem que é o outro? Eu sempre esqueço o nome, acho que é o Chris Curtis, né? Chris Curtis, se eu não me engano, é o cara que tem atualmente o único do UFC, exatamente, Chris Curtis, peso médio, é o único que tem 100% de defesa de quedas. Então o Kamaru é o segundo, se a gente for pensar aí na porcentagem. Então, esse é o dilema, porque também a gente tem que pensar, se for uma luta de 5 rounds, seria estranho, né, ver o Kamaru lutando 3 rounds, né? Faz tanto tempo que a gente não vê isso. Se for uma luta de 5 rounds, será que o Chimaev tem gás pra colocar pressão e queda o tempo inteiro no Kamaru? E a gente já viu várias vezes, quando os caras têm capacidade de se equilibrar, seja no jiu-jitsu ou no wrestling e tal, a gente acaba vendo a luta
luta na outra área, que seria a trocação. E aí essa é a minha pergunta, porque eu particularmente acho que o Chimaev até poderia derrubar uma vez ou outra o Usman, mas eu não acho que o Usman seria dominado ali e ficaria de costas no chão, sem fazer nada e tal. Eu acho que ele tem muita força, técnica, calma, pra não cair nesse jogo tão fácil. Então eu chutaria que o Kamaru poderia, às vezes, derrubar o Chimaev, mas eu acho bem difícil. E o Chimaev, eu acho mais provável ele conseguir sim uma queda ali em cima do Kamaru. Mas foi o que eu falei, não acho que o Kamaru ficaria no chão e ficaria sendo controlado, nem nada do tipo. Então eu chutaria que a luta rolaria boa parte na trocação. E indo para trocação, aí já complica um pouco. Por quê? A gente tem o Chimaev com um excelente volume de golpes, um dos maiores do UFC, só que isso a gente já viu que custa muito para ele. Ele dá uma sentida ali no gás, então ele precisaria ter um psicológico ali de dosar, né? Não adianta ir na maluquice. O Kamaru, nesse sentido, é mais experiente, né? Ele controla mais, dosa mais, pensa mais, né? Mais inteligente. Tem um QI de luta bem acima da média, o Kamaru Usman, né? Na precisão dos golpes, beleza, o Chimaev, apesar do volume grande, ele é mais preciso ainda, então isso realmente é uma qualidade que chama a atenção. Só que a defesa dos golpes na trocação do Kamaru é bem superior. E tudo isso que eu tô falando não é da minha cabeça, tá? Eu tô olhando aqui justamente porque eu tô olhando as estatísticas. Então, não é minha opinião, tá? O volume, a precisão, a defesa, tudo isso é estatística, tá? Não tô tirando da minha cabeça. Na quantidade das quedas, a gente vê que o Chimaev tem um pouco mais aí do que o Kamaru, mas o Kamaru tem uma média muito interessante, né? Quase 3 quedas a cada 15 minutos. É um volume bem grande de quedas. A precisão das quedas do Chimaev é melhor, né? É maior. A defesa de quedas é quase igual. A gente tem o Chimaev com 100%, né? Que aí dá pra colocar naquele ranking ali, né? Junto com o Chris Curtis em primeiro. O Kamaru tá em segundo ali com 97%, que é excepcional. E a média de finalizações, aí sim a gente tem uma diferença muito grande, né? O Chimaev finaliza muito mais, ele busca muito mais as finalizações do que o Kamaru, né? O Kamaru, inclusive, se a gente olhar as vitórias recentes aí, é nocaute e tal, né? Finalização mesmo, praticamente ele não tem, né? Ele tem na primeira luta lá no The Ultimate Fighter, depois ele venceu várias na decisão, aí o primeiro nocaute foi contra o Serginho Moraes, depois mais um monte de decisão, aí nocaute em cima do Colby Covington, aí decisão, aí nocaute em cima do Durinho, depois do Masvidal, decisão de novo, e aí as duas derrotas, né? Então, finalizações é mais pro lado do Chimaev, que finalizou o Kevin Holland na última, finalizou o Li Jingliang e finalizou na estreia dele o John Phillips. Então, eu acho que aconteceria isso se realmente a luta for confirmada. Os dois devem fazer muita força ali, um derruba o outro às vezes, tal, mas eu acho que nenhum dos dois se controla muito na luta agarrada, né? Não vai ter um domínio de nenhum dos lados, na minha opinião, e a luta deve ser decidida na trocação. E aí, na trocação, o Chimaev tem mais volume, tem mais precisão, mas se defende bem pior ali. A defesa do Kamaru é bem melhor. Então, fica aí a dúvida, fica aí o que acontece, né? Eu chutaria, tá? Eu não colocaria o Chimaev como favorito. Eu iria de Kamaru, mesmo vindo de 2 derrotas, porque eu acho que ele tem um gás melhor e acho que ali na trocação ele é um pouco mais inteligente, né? Ele se defende melhor, é mais calmo, é mais cauteloso. O Chimaev vai muito na emoção, então eu acho que a emoção pode custar a vitória sim nessa luta pro Chimaev. Então, se ele vier mais controlado, né, dosando gás, não indo que nem maluco, não indo pra trocação franca, não errando como ele errou contra o Durinho, eu acho que ele tem sim uma boa chance de vencer. Enfim, uma luta extremamente interessante e vale só o comentário final. Ser 3 rounds ou 5 é completamente definitivo, né? Pode ser determinante até para quem vence essa luta, né? A luta tendo 5 rounds, para mim é muito melhor pro Kamaru Usman, né? Uma luta de 3 rounds eu acho que fica muito favorável pro Chimaev, porque foi o que eu falei, né? Se ele correr o risco aí de ir na emoção e tal, explodir e quiser ser muito agressivo, botar muita pressão, a luta acaba ali em 15 minutos. Então, para esses 15 minutos eu acho que ele tem combustível suficiente. Agora, realmente 5 rounds, ele não pode ir na super pressão do primeiro round, porque se o gás acabar, o Kamaru atropela. Então é isso. Eu não concordo com esse favoritismo do Chimaev preliminar, né? Lógico, a luta não foi combinada, mas já tem alguns sites aí. Então eu não concordo. Eu acho que o Kamaru seria favorito, mesmo tendo 2 derrotas recentes. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Vocês concordam comigo ou vocês acham que realmente o Chimaev seria ou será favorito contra o Kamaru Usman? Comentem a opinião de vocês aqui embaixo. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, cria conta lá na Stake, o link tá aqui no comentário fixado e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!